Oi, eu sou a Stephanie e sou aluna do quarto ano de formação de docentes. Hoje, na aula de Geografia, nós vamos aprender sobre os solos. Você sabe o que é o solo? Como ele é formado? Qual a composição dele? Quais os tipos de solo? E qual é a importância dele pra gente? Não? Então vem comigo que hoje eu vou ensinar para vocês. O solo é a camada superficial da crosta terrestre e é composto basicamente de minerais provenientes da degradação das rochas e matéria orgânica de origem vegetal e animal. O processo que se dá origem à formação dos solos é chamado de pedogênese. O processo de formação do solo começa com a decomposição das rochas. Em contato com a atmosfera, essas rochas têm sua composição química e suas características físicas alteradas pelos fatores como o calor do sol, água da chuva, ventos e outros fatores ambientais. Em outras palavras, nós dizemos que essas rochas sofrem intemperismos físicos e químicos. Com a ação do intemperismo, essas rochas são reduzidas a pequenos fragmentos, formando um material solto que pode servir de habitat para micro-organismos, plantas e pequenos animais. Quando esses seres vivos completam seu ciclo da vida, eles são decompostos, dando origem a humus, que é a camada de matéria orgânica do solo. Minerais mais vulneráveis ao intemperismo se transformam em argila, podendo ser conduzidos de uma região para outra através da água das chuvas infiltradas na porção daquela terra. Assim, a ação de uma série de processos físicos, químicos e biológicos começa a dar forma ao solo, criando uma sequência de camadas com diferentes aspectos e composições. A composição do solo é variável de um tipo de solo para outro, pois os elementos químicos presentes na composição do solo podem variar por meio de fatores como umidade, sol, clima, ventos, organismos vivos e até a biodiversidade. No entanto, encontra-se na composição do solo, de maneira geral, 45% de elementos minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. O solo é composto por três fases distintas: o sólido, que compreende a matéria orgânica e inorgânica do solo, a líquida, que é a solução do solo ou a água do solo, e o gasoso, que é o ar do solo. A matéria orgânica e inorgânica compreende partículas minerais originadas do intemperismo da rocha, ou seja, da desintegração. Há também matéria orgânica da decomposição de plantas e animais, que formam a primeira camada do solo, que é o humus. O líquido compreende a água infiltrada, escoada ou presente no lençol freático. E o gasoso é constituído pelo ar presente nos poros do solo. Quando o solo é bem desenvolvido, ele apresenta horizontes em suas camadas. Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês e vou explicar o que é cada horizonte. O primeiro horizonte é o horizonte O, que é a camada humus, que é a camada com alta presença de matéria orgânica, água, animais e plantas. A segunda camada é o horizonte A, que é a camada solo superficial. É a mais escura por possuir matéria orgânica, água e sais minerais. O terceiro horizonte é o horizonte B, que é a camada subsolo, é onde acumula sais minerais e materiais dos horizontes O e A, e é onde possui maior presença de ar. O quarto horizonte é o horizonte C, que é a camada de rocha fragmentada, que é constituída por fragmentos de rochas desintegradas do horizonte D e possui grande presença de ar. E o último horizonte é o horizonte D, que é a camada da rocha matriz ou originária do solo. No Brasil, há predomínio de três tipos de solo: os latossolos, argissolos e neossolos, que junto abrangem cerca de 70% do território nacional, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. E quais são as composições do solo? Os solos eles apresentam grande variedade química, física e biológica em sua composição. No Brasil, são cerca de 13 tipos de classes de solos, que são esses daqui. Os solos de classificação latissolo e argissolos ocupam 58% da área, e são solos profundos, intemperizados, ácidos e de baixa fertilidade natural. Em certos casos, há solos de média a alta fertilidade, em geral pouco profundos, em decorrência do seu baixo grau de intemperismo. E quais são os tipos de solo? Os tipos de solo variam de acordo com a sua localização ou a sua formação. Os mais conhecidos são os solos arenosos, argilosos e siltosos.
O solo arenoso possui muita presença de areia e pouca umidade. São comuns em regiões tropicais. Micro-organismos e plantas vivem com mais dificuldade neles devido à ausência de água. Os solos argilosos são menos arejados e mais compactados. Portanto, são mais úmidos, pois a água fica retida por mais tempo neles devido à sua lenta infiltração. O solo siltoso apresenta alta concentração de silt e são erosivos, pois não se apresentam estáveis ou compactados. Suas partículas são bastante leves, pequenas e soltas. Agora vamos assistir um vídeo que fala sobre os 3 tipos de solo: o arenoso, o argiloso e o umífero. Visitar, pra conhecer, tudo é tão verde, tão bonito, dá gosto de ver. Eu sei que você vai tirar o chapéu pro meu lindo pedacinho do céu. Ah, está sentindo esse cheiro de terra molhada? E por falar em terra, você já pensou por que o solo da praia é tão diferente do solo que encontramos em parques gramados? O planeta Terra é constituído por 4 camadas: o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta. Hoje nós vamos falar sobre a crosta terrestre. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e é composto por fragmentos de rochas, água, ar e matéria orgânica, que podem ser seres vivos, como as minhocas, e componentes que já foram vivos, como os restos de plantas e animais. Existem muitos tipos diferentes de solo, e hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos básicos. O solo arenoso é aquele que tem muita areia em sua composição. Areias são pequenas partículas de rocha. O solo arenoso tem muito espaço entre os grãos de areia, por isso parece um pouco mole quando pisamos. E é capaz de absorver bastante água, que passa rapidamente para as camadas mais profundas do solo, carregando os nutrientes com ela. Por isso, com certeza não é um bom solo para plantar. Mas os cactos, por exemplo, desenvolvem adaptações que os permitem armazenar água dentro deles para resistir neste solo seco. Raízes com pouca profundidade e também folhas grossas, que os permitem ficar mais estáveis neste tipo de solo e também armazenar água para que possam sobreviver. Existe também o solo argiloso. Ele é composto principalmente por areia e por argila. Argilas são partículas de rochas menores que os grãos de areia. E como a argila é bem compacta, a água não consegue se infiltrar na terra, deixando esse tipo de solo bastante seco, ou quando a água consegue passar, a terra fica muito tempo encharcada, ficando alagada. Por isso, esse tipo de solo também não é o ideal para o plantio, mas como tem muitos nutrientes, os vegetais conseguem crescer nele. Mas se o solo arenoso e o solo argiloso não são bons para plantar, onde a maioria da nossa comida é plantada e colhida então? O solo umífero é considerado o ideal. Ele é composto por partículas de rochas, água e matéria orgânica. Esse tipo de solo é rico em nutrientes e apresenta umidade, ou seja, ele não é nem muito seco e nem muito molhado. Mas o principal é que ele apresenta humus. É o humus que traz os nutrientes para a terra. Humus é matéria orgânica depositada no solo que resulta da decomposição de animais e plantas mortas, ou se forma através de processos naturais produzidos por bactérias e fungos do solo e por agentes externos, como a umidade e a temperatura. São esses componentes do humus que fornecem nutrientes para as plantas, tornando esse tipo de solo um solo fértil. E aí, você já está pronto para diferenciar os tipos de solo? No Brasil, são encontrados 4 tipos de solo: a terra roxa, o massapé, o salmourão e o aluviais. Agora vamos conhecer melhor esses 4 tipos de solo brasileiro. Tipos de solo do Brasil. Iremos analisar os tipos de solo presentes no território brasileiro. Os tipos de solo existentes no Brasil podem ser diferenciados mediante a sua tonalidade, composição e granulação. Solo corresponde à decomposição de rochas, que ocorrem por meio de ações ligadas à temperatura,
como calor, além de processos erosivos, provenientes da ação dos ventos, chuvas e seres vivos, tais como bactérias e fungos. O Brasil destaca-se como um grande produtor agrícola, fato proveniente do extenso território e da fertilidade do solo. No Brasil são encontrados 4 tipos de solo. São eles: terra roxa, massapê, salmourão e aluviais. Agora iremos observar como eles são compostos. O primeiro que vamos ver é a terra roxa. Terra roxa. Sua fertilidade é excelente. Sua tonalidade é graças à decomposição de rochas, nesse caso o basalto. Podemos encontrar esse tipo de terra nas regiões do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Agora iremos analisar o tipo de solo massapê. Esse tipo de solo é resultado a partir da decomposição de rochas, com características minerais de gneisses de tonalidade escura, calcários e filitos. Ele é encontrado na região litoral do Nordeste. Outro tipo de solo que iremos analisar é o salmourão. O solo salmourão pertence à ordem dos planossolos. Ele é resultado de decomposição de rochas, gneisses e também de granitos. Ele é encontrado na região centro-oeste, sul e sudeste. Outro solo que iremos analisar é o aluviais. Esse tipo de solo é constituído a partir de sedimentos fragmentados de rochas, oriundos de outros lugares e carregados pela ação das águas e dos ventos. Encontra-se em diversas áreas do território brasileiro, em regiões de várzeas e próximas a rios e cursos de água. Apesar de não serem tão férteis, apresentam um elevado potencial agrícola. Estes são os 4 tipos de solos do Brasil, que são os mais importantes. Agora nós vamos conhecer a importância do solo. Sobre o solo e sua importância. É no solo que todos nós pisamos. Ele é a parte do nosso planeta Terra, onde também crescem as plantas e vivem os animais. Quando o solo é bom para o desenvolvimento da planta, chama-se solo fértil. Do solo, a planta retira a água e os sais minerais que necessita para se desenvolver. Embora o solo seja tão importante, algumas atitudes humanas podem prejudicá-lo, como as queimadas e a derrubada das árvores. Vocês já ouviram falar em desmatamento? Desmatamento nada mais é do que a retirada da vegetação de um determinado local. A segunda imagem retrata bem isso. Provavelmente, as madeiras retiradas desse local servirão para o nosso consumo. Você sabia que o papel é feito a partir da madeira das árvores? São muitos os recursos da natureza que utilizamos, não é mesmo? Cuidar dela é super importante. Por isso, é preciso fazer o reflorestamento nessas áreas, isto é, plantar novas árvores no lugar daquelas que foram derrubadas. Do solo. Vimos em outra oportunidade que o solo é a parte da terra que passamos a maior parte do tempo. Nele construímos nossas casas, trabalhamos, cultivamos alimentos necessários para a vida. Por isso o solo é tão importante para nós. Muitas vezes não cuidamos muito bem dele. Despejamos nele restos de lixo de todo tipo. O lixo jogado demora muito tempo para desaparecer. Essa atitude só trará prejuízos ao solo, a nós e o restante dos seres vivos. Ao invés de jogarmos lixo por aí, é melhor separá-lo e reutilizá-lo, transformando o lixo em coisas úteis. Uma forma de organizar esse processo é utilizarmos as lixeiras, separando o material e facilitando a vida de quem vai trabalhar com ele. Com pequenas atitudes, cada um poderá contribuir para a preservação do solo e do meio ambiente. Viram só como o solo é importante? Ele é onde nós pisamos, onde as plantas crescem, onde os animais vivem e é importante para o desenvolvimento de praticamente todas as atividades humanas. Por isso nós devemos cuidar dele, não desmatando, não ateando fogo e nem jogando lixo. Essa foi a nossa aula sobre os solos, eu espero que vocês tenham entendido e também
Não esqueçam, cuide do nosso solo.